Olá, boa noite. Você está no Ponto e Contraponto. Eu sou Lauro Lima e esta noite eu tenho uma conversa com o presidente da ABAP Alagoas, Associação Brasileira das Agências de Publicidade, jornalista e publicitário Herman Fernandes. Herman, boa noite, bem-vindo aí ao nosso Ponto e Contraponto, viu? Bom, eu que agradeço aí pelo convite, Lauro. Estamos aí para bater esse papo, falar um pouco do mercado e dessa paixão nossa que é a comunicação. O mercado publicitário também, a exemplo de outros setores no mundo inteiro, enfrenta essa guerra contra a pandemia. Mas como que os empresários podem fazer, Herman, para já se preparar para uma possível retomada dos serviços? Como é que a gente pode fazer com que esses empresários se conscientizem de que ou não parar de anunciar ou voltar a anunciar é um passo importante para a continuidade das atividades desse pessoal? Vamos lá, eu acho que nós estamos passando por um momento de mudança, certo? É um momento atípico e um momento turbulento. Isso é verdade e isso está posto em todas as áreas do conhecimento, isso está posto em todas as áreas do mercado. O importante nesse momento é a gente ter a tranquilidade dentro do possível para olharmos para o nosso passado, conferir os nossos acertos e repensar esse nosso futuro. Eu sempre digo que não é momento da gente imaginar, vamos imaginar que nós estamos num barco, esse barco está navegando no mar turbulento, mas nesse momento não adianta simplesmente você baixar as velas, Laurence. Você tem que redirecionar as velas do barco, ou seja, replanejar para continuar seguindo. E eu acredito sim que a comunicação, nas suas mais diversas ferramentas, é um grande aliado para a retomada desse mercado. Por quê? Porque a comunicação, ela tem uma força motriz, ela é a força motriz de algo que é essencial no ser humano, faz parte do DNA humano, que é o quê? Buscar sempre progredir. As pessoas querem avançar, as pessoas querem progredir, as pessoas querem se desenvolver mais. Consequentemente, querem fazer suas empresas também crescerem. Então, mesmo em momentos como este, a gente não pode esquecer de ter a comunicação como um grande aliado. Como é que eu vou fazer isso? Primeira dica, olhando para as pessoas. Nunca foi tão importante para a gente entender as pessoas, porque as empresas de sucesso são aquelas que conseguem se comunicar da melhor forma com seus clientes. Então, investir no relacionamento melhor. Investir em maiores pontos de contato da empresa com seus clientes. Herman, você está falando aí do digital, das redes sociais, da mídia programática? Também. É muito importante que a gente esteja também nessas plataformas. Mas é muito importante, acima de tudo, a gente lembrar que o mercado, ele não permite vácuo. Não existe vácuo no mercado. Ou seja, quando uma empresa deixa de fazer parte da vida do seu cliente, outra vai tomar o lugar. No início dessa pandemia, nós percebemos um comportamento igual a este que você está falando aí. Alguns empresários que costumavam anunciar, por exemplo, em televisão, eles simplesmente, ou por medo, ou por uma questão de maior segurança para eles nesse momento tão indefinido, eles tiraram a mídia do ar. O que dizer a esses empresários nesse instante? Não baixe as velas do barco, redirecione essa vela, certo? Eu acho que a gente pode sim mudar o perfil da comunicação. E o que é que as pesquisas mais recentes, é uma pesquisa muito nova, foi publicada na Exame agora há poucos dias, e mostra que 88% dos brasileiros, é uma pesquisa feita no Brasil, 88% dos brasileiros querem uma comunicação cada vez mais verdadeira das empresas, querem que as empresas comuniquem verdades, mas querem, sobretudo, que essas empresas mostrem como podem se tornar úteis na vida das pessoas. Então, isso é um recado que eu acho fundamental.
é o empresário olhar agora para dentro da própria empresa, reunir os seus colaboradores, vamos pensar junto esse negócio. Né? Vamos pensar como é que esse nosso negócio pode ser cada vez mais útil para o meu cliente. Alguns empresários chegaram a dizer o seguinte: olha, eu tive que fechar as portas num primeiro momento, então o cliente não está vindo. Como é que eu vou anunciar se eu estou sem cliente? Agora tem uma outra realidade. Existe a possibilidade dele ir até o cliente, por exemplo... Delivery, né? Delivery, exatamente. No entanto, ele preferiu não anunciar. Certo. Você, pela sua experiência, você diria que esse é um passo errado? Ele pode, nesse instante, dizer ao cliente como é que ele está fazendo o seu serviço? Como que a gente pode interagir com esse empresário nesse instante, de tanta indefinição? Vamos lá. Eu acho que aí a gente tem que partir primeiro para uma definição do papel da publicidade e da comunicação. Quando a gente fala de comunicação da empresa, quando a gente fala da publicidade das empresas, é lógico que a primeira coisa que vem na cabeça da gente, Laures, é eu anuncio para vender, certo? Eu anuncio para vender. Esse é a primeira reação, é a nossa primeira resposta. Eu anuncio para vender. Só que o trabalho bem feito de comunicação, o trabalho bem feito da publicidade, ele não precisa ser necessariamente só para vender. Perfeito. Certo? Então, o Washington Oliveto, no início dessa pandemia, o Washington Oliveto escreveu um artigo onde ele colocou uma coisa maravilhosa. O Washington Oliveto, para quem não é do ramo da comunicação, foi considerado o publicitário do século passado, é um orgulho para a publicidade brasileira. Um gênio, né? Um gênio gênio da criação, fantástico. E o Washington Oliveto disse uma coisa maravilhosa, né, nesse artigo. Ele disse o seguinte: não é momento das empresas comunicarem venda, é o momento das empresas prestarem serviço para o seu cliente. Perfeito. Então, quando a gente fala de continuar anunciando, não quer dizer necessariamente que eu vou anunciar produto e preço. Até porque depois dessa pandemia, as pesquisas já mostram isso, não serão produto e preço que farão a diferença no mercado, mas sim o valor agregado daquilo que as empresas vendem. Então, é sim o momento das empresas se mostrarem presentes na vida dos seus consumidores, seja prestando serviço, seja orientando, seja dando dicas de prevenção, seja dando dicas de como tornar o seu dia a dia melhor. As pessoas, da mesma forma, acho isso muito legal, da mesma forma que as empresas sentem falta do cliente dentro da loja, os clientes também sentem falta da presença da empresa na vida deles. Então, esse é o momento de fortalecer os laços, de criar elos, de criar pontos de contato. A venda vem um pouco mais na frente nisso, nessa retomada. As pessoas podem até dizer, pô, é muito fácil você estar aí sentado falando isso enquanto eu estou com minha empresa fechada, com folha de pagamento agora para pagar, com tantos funcionários que eu tenho tenho imposto para pagar, tenho folha de pagamento. Mas faz parte desse processo. Faz parte desse processo. O que a gente tenta dizer é que mesmo em momentos turbulentos, a comunicação é sim uma aliada. Tem uma grande empresa de refrigerante, a gente não vai aqui citar o nome, mas você provavelmente deve saber de quem eu estou falando. Ela é uma multinacional e em momento algum essa empresa deixou de anunciar. É uma marca extremamente conhecida, porém nunca deixou de anunciar. Ou seja, ela se mantém sempre no mercado, nem que seja para dizer: oi, eu estou aqui. Estou aqui. Não é verdade? Exatamente. Aproximando assim, fazendo essa relação dela com o cliente dela. Isso. E é muito importante que essa presença, é muito importante dizer que essa presença, ela é sim percebida pelos clientes. Essa presença, ela é valorizada pelos clientes. Perfeito. Mas a gente vai dar uma paradinha aqui rápida para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando um pouco mais sobre as possibilidades de sobreviver nessa época de pandemia, do ponto de vista do anúncio, do contato empresa-cliente e também numa possível retomada depois que tudo isso passar. Me dê 2 minutos, a gente volta já já com mais ponto e contraponto.